o som tá bom, Paula. Paula, eu vou fazer a abertura para a gente começar a dia. Bom dia, de antemão, que vocês tenham um ótimo dia abençoado, repleto de bem, repleto de Deus na vida de todos vocês. Estamos hoje novamente fazendo o evento mais importante dentro da Rede Águias, que é o nosso amado Café com Superação, que é o nosso momento da gente ouvir a história com H maiúsculo das pessoas, as histórias de vida, para a gente aprender que a vida é feita através da empatia. E no café, todos nós temos a certeza e a convicção que as pessoas já são diamantes na vida, ok? E hoje nós temos essa líder extraordinária do Mato Grosso, né? A Paula Carvalho, tá? Eu preciso, é só saber se é o Mato Grosso ou o Mato Grosso do Sul. Mas daqui a pouco ela vem aqui, no Mato Grosso, né? Para Do falar um Sul. pouco dela. Minha amiga Paula, minha líder, é contigo. O que você precisar, estarei aqui do começo ao fim, porque nós somos Rede Águias, tem começo, meio e fim. Um ótimo dia, Paula. Obrigada, Altamir. Muito grata por esse dia, por poder estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida. Muito grata por todos que têm me acompanhado, me ajudado na Rede Águias, principalmente no Grupo 4, né? Que nós somos uma equipe bem unidas, bem amigas. Então, gratidão por todos por esse momento. E eu vou começar assim, contando primeiro da família, né? Porque a família é tudo, né? Da minha infância, né? Dos momentos que eu tive na minha infância, nas coisas que eu passei. Eu sou de uma família de... Nós somos em 5 irmãs, eu sou a caçula. E eu tive uma infância muito, assim, perturbada, digo, né? Conturbada com as coisas, porque é, o meu pai é um homem que, infelizmente, não foi presente na nossa vida, né? Foi ausente. Mas eu tive uma mãe maravilhosa, tenho uma mãe maravilhosa que tem 90 anos. Ela é tudo, ela é guerreira, forte, decidida. A minha inspiração é ela, né? E na minha infância, meu pai era alcoólatra e, e nós tínhamos vários problemas em casa, né? Minha mãe analfabeta e com 5 filhas pequenas, e nós tivemos, assim, muita dificuldade, né? Meu pai era agressivo e eu lembro assim da minha infância, da pequena mesmo, que a gente tinha que acordar, né? Às vezes minha mãe acordava a gente de madrugada para que não sofresse é, agressão, né? Então foi bem difícil a minha infância, né? Por isso passamos momentos muito difíceis, né? Mas Deus tem um propósito, né? Tudo na vida é um propósito de Deus e Deus resolveu as coisas da melhor forma, né? Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos, ele nos abandonou e ali começou talvez a bênção da minha família, né? É triste às vezes dizer isso, né? Que sem o pai era melhor, foi melhor para nós do que estar com ele, mas foi isso que aconteceu, né? A partir daquele momento muito difícil, minha mãe é, com 5 filhas pequenas, né? Mas ela foi à luta, ela, nós passamos por muitas dificuldades, mas ela foi vender tudo que tinha na frente. Ela não sabia ler e escrever, mas ela sabia vender, né? Então ela saiu
em pessoas que ajudaram para vender. Naquela época, usava muito aqueles plásticos de botijão de gás, de toalhas de mesa de plástico, enxovais, assim, que estava muito na moda, e ela saiu para vender aquilo, e ela vendia tudo que tinha para poder estar sustentando, e ela nunca nos abandonou, nunca. Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira em tudo, né? E nós eram tudo para ela, né? E nós crescemos com essa garra, sabe? De realmente lutar uma pela outra, né? Então, com 8 anos eu já era babá, fui ajudar também, minhas irmãs também todas começaram a trabalhar, e nós trabalhávamos, não era para nós, né? Era para sustentar a casa mesmo, né? Chegava no final do mês, todo mundo juntava o que, o que tinha ganho, né? E dividia as despesas, e assim nós fomos crescendo e trabalhando, e surgindo oportunidades, muitas pessoas ajudando, né? Oferecendo empregos que fez com que nós crescêssemos, desenvolvêssemos toda essa parte. Com 12 anos, eu fui já trabalhar de vendedora numa loja de disco, já com a carteira registrada, que naquela época a lei era diferente, então eu comecei muito cedo no comércio, trabalhei por 2 anos nessa loja. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Muitas vezes eu dormia na carteira à noite, porque praticamente era uma criança e estudava à noite, mas não deixei de estudar, continuei estudando. E depois, com 14 anos, eu tive uma oportunidade. Minha mãe trabalhava de faxineira numa ótica, e surgiu uma oportunidade de ser vendedora nessa ótica, e eles me deram a oportunidade e eu fui trabalhar lá. Uma família muito querida, a Adventista da Promessa, que me acolheu como filha, sabe, deles, me ajudaram muito, cresci naquele ambiente, e na igreja com eles. A minha mãe, mesmo com toda a dificuldade, ela sempre nos levava na igreja, né? Sempre nos acompanhava nessa trajetória. Ela na igreja, nós tínhamos a igreja Batista perto da minha casa quando na infância, e ela fez o Mobral na época e conseguiu aprender a ler, a escrever, e desenvolver então essa parte também espiritual para nós, né? E daí, nessa ótica, eu fazia duas funções, porque na época eu fazia o técnico de contabilidade no Instituto de Educação, e daí eles me deram a oportunidade eu entrava mais cedo para ajudar no escritório, depois eu ficava com as vendas, e depois disso eu ia para o Instituto fazer o meu técnico de contabilidade. Nós morávamos muito longe, né? A dificuldade, a distância, eu lembro, eu sempre falo assim, Deus nos ensina todo o tempo, né? Então, tudo isso foi um aprendizado muito grande para mim, sabe? Eu lembro que muitas vezes, às vezes eu tenho vontade até comer de cachorro quente, e eu sou apaixonada por pipoca, porque era essa a minha janta, né? Quando eu tinha dinheiro, eu comprava pipoca. Se não tinha dinheiro para o cachorro quente, era a pipoca, né? Então eu lembro eu sentada no meio-fio, né, em frente do colégio, para poder me alimentar, e eu ia embora no último ônibus. Eu saía, o último ônibus era 11 horas da noite, e eu chegava em casa praticamente quase meia-noite, e eu lembro minha mãe ia no ponto um pau, assim, sabe, para me proteger, para poder me buscar, né? Minhas irmãs casaram cedo, né? Elas já foram, né? E naquela época se casavam muito cedo também, né? Não era que nem hoje, que demoram mais. E
E assim, sabe? Então, eu sempre lutei muito, trabalhei muito, né, com a minha família né, nessa parte e continuei, terminei o técnico de contabilidade, fiz cursinho. Depois eu tive a oportunidade de entrar com 18 anos eu saí dessa ótica que eu trabalhava e fui trabalhar numa indústria de confecção, que fazia agasalho esportivo, camiseta, na época que tinha muita, vendia-se muita camiseta para Sete Quedas naquela época, e a gente vendia para aquela região. E foi lá que eu comecei minha trajetória na confecção, né? Que é lá que eu comecei a aprender como que fazia, aprender hoje. Antigamente eu nem sabia o que era, né? Um PCP, né? Na verdade eu comecei a fazer isso lá, né? Aprendi tudo isso e daí eu fiz o cursinho, fiz o vestibular para ciências contábeis e tinha o privilégio, a sorte que o sócio dessa empresa que eu trabalhava era meu professor de contabilidade. Então, ele me ajudou muito, me ensinou muitas coisas, né? Porque eu fazia faculdade e também dentro da empresa, daí ele me dava oportunidade por eu estar fazendo a faculdade. Aí a empresa sabia da minha dificuldade, começou a pagar, porque naquela época mesmo a UEM, que é estadual, em Maringá, naquela época se pagava, né? Tinha o carnê para pagar. E daí a empresa resolveu pagar meus estudos, mas eu tive muita dificuldade, né? Porque além de eu trabalhar e estudar à noite, eu era muito bem em tudo, menos na matemática, né? Eu tirava 100 em contabilidade, mas na matemática eu não tive base, né? Por eu ter trabalhado muito cedo, eu não tive base de saber fórmulas, tudo isso aí. Então, eu tive muita dificuldade na minha faculdade e chegou num ponto que eu não consegui evoluir por causa da matemática. E daí eu saí dessa empresa e fui ser contato publicitário na Rede Record, mas e que era uma coisa que eu gostava muito, eu ficava muito presa dentro da fábrica, eu queria ter mais contato com pessoas, que eu sempre gostei muito de ter contato com as pessoas, e eu me sentia muito presa, e tive essa oportunidade de entrar na Rede Record para poder desenvolver essa parte. Aí, isso, quando eu estava há um ano na Rede Record, eu conheci meu ex-marido, e ele era de Londrina, eu em Maringá, e ele teve um acidente que ele perdeu a esposa e ele tinha 3 filhos pequenos, e ele ficou viúvo, e eu conheci ele. Na verdade, me apaixonei pelas crianças também e, e resolvi me casar e mudar para Londrina e assumir a família. Então, eu casei com um viúvo, com 3 filhos pequenos, e, e foi uma transformação na minha vida em todos os sentidos, né? Muito difícil, porque não é fácil. Eu tinha 21 anos e assumi uma responsabilidade muito grande, né? Com 3 crianças. Foi um período difícil, até adaptação, mas também foi um período que eu cresci muito, e sempre minha mãe, né, me dando direção, né? Na minha família ninguém queria, lógico, né? Eu, uma menina, né, casando com uma responsabilidade tão grande, mas eu não sei se foi, hoje eu analiso assim, eu não sei se a falta do meu pai, sabe, a falta a vontade de querer ter uma família e ver as crianças sem mãe, eu não sei se isso afetou muito o meu emocional, porque eu fui uma criança muito sozinha, devido todo mundo ter que trabalhar e eu ficar sozinha, e eu me sentia assim, né? Hoje eu analiso isso, eu me sentia muito sozinha, muito.
né? Então eu cresci nessa solidão, né? De não querer dar problema, de não querer falar, então eu me fechei muito na minha infância, né? Eu era muito quieta, né? Hoje essa pessoa falante aqui, lá atrás não falava, né? Esses dias o Altamir até falou sobre, né, às vezes se esconder, né? E na verdade eu fui assim na minha infância, eu me escondia, né? Eu escondia minhas emoções, né? Porque eu não sabia nem o que eu sentia, na verdade. E daí eu me casei e eu me batizei na igreja, né? Eu batizei na igreja no qual que ele pertencia. Maravilhoso, porque foi uma época que eu cresci muito, que eu fiz realmente o que eu gostava de fazer na igreja, não profissionalmente, né? Profissionalmente eu fiquei 3 anos sem trabalhar quando eu casei, depois eu abri uma malharia lá em Londrina e fui muito bem sucedida. Por um bom tempo, trabalhava muito, né? Sempre trabalhando muito e ajudando no que foi preciso, mas na igreja eu encontrei um caminho que eu amo, né? E que aqui na Marca da Paz, talvez isso que me chamou mais atenção, que talvez eu possa voltar a fazer. Eu fui presidente das mulheres na igreja e eu liderava em torno de 100 mulheres e a gente se unia para fazer festa junina, para jantares, para ajudar, né? Qualquer pessoa que tinha problema, a gente ia visitar, quem não vinha na igreja, a gente ia saber o porquê que não veio, acolher essas pessoas, fazer com que elas se sentiam melhor. Mas o mais que eu gostava é que eu ia atrás para saber quem tinha alguma coisa para ensinar, para poder e levar esse ensinamento para as pessoas carentes, para elas desenvolverem um talento, para elas poderem ganhar dinheiro e mudar de vida. Então, isso aí era uma coisa que eu me desdobrava, sabe, de fazer, de correr atrás e ir atrás, porque eu sabia da necessidade das pessoas, eu tinha passado por isso, minha família passou por isso, precisava de alguém para direcionar, de dar um caminho, de ensinar alguma coisa para que as pessoas pudessem desenvolver e ganhar. Porque não adiantava eu ir lá levar uma cesta básica, adiantava naquele momento. Lógico que um momento de fome, uma cesta básica é tudo que a pessoa precisa, mas ela não precisa disso, ela precisa realmente de aprender a pescar, né? Ela precisa aprender, ter uma profissão, de saber que ela pode, né? E ela precisa realmente desenvolver talentos que vão trazer o sustento para sua casa, né? Que vão ajudar, né? Na família, né? Esse desenvolvimento não só para os adultos, mas as crianças é muito importante, porque se você não cresce com a vontade de trabalhar, de você desenvolver alguma coisa, você vai ser um adulto que não vai lutar, né? Então, eu gostava muito disso, trabalhei muito nessa parte e amava isso, né? Mas eu fiquei nesse período e eu estava falando sobre minha mãe, e quando eu me casei, minha mãe falou assim: Paula, se você assumiu essa família, agora você não vai desistir, porque essas crianças já perderam uma mãe, elas não vão perder novamente outra mãe. E mesmo com toda a dificuldade que eu tive com meu marido e muitas coisas que aconteceram, eu fiquei 19 anos casada até as crianças saírem de casa, as crianças dele, no caso, 3. E eu tive um filho, o André, que é o amor da minha vida, minha paixão, fez 30 anos ontem, aniversário dele. Eu não sei se ele conseguiu entrar, porque ele está numa chácara onde a internet estava bem ruim, e ele não sei se ele conseguiu estar acessando para estar aqui, mas ele é o amor da minha vida, eu faço tudo por ele.
né? Ele é a razão da minha vida e quando eu me separei, eu ele estava com 13 anos, né? E ele veio morar comigo, ficou um tempo comigo. E quando eu me separei, eu tive muita abundância quando um bom período da minha vida. Só que quando eu separei, eu saí sem nada, nada. Eu simplesmente fui para Maringá trabalhar nessa indústria que eu estou até hoje, em 2007. Eu fui trabalhar para aprender do nada, né? Eu falei, eu vou entrar e vou crescer e vou desenvolver tudo novamente, né? E nesse período que eu tive em Londrina, além da malharia que eu tinha, eu abri uma indústria de jeans numa cidade chamada Prado Ferreira. Era 90 quilômetros de Londrina, e eu ia todo dia e voltava todo dia, né? E foi um período muito difícil da minha vida, onde realmente eu contava com Deus todo dia para que Ele me sustentasse, né? Eu sempre falo isso, Deus, Ele me sustenta, Ele é meu alicerce, além da minha família, Deus em primeiro lugar. Eu sempre, todo dia eu falo, Deus, eu coloco a minha vida em suas mãos. Eu coloco o meu caminho em suas mãos e peço que Ele coloque as pessoas também certas na minha vida, que Ele me mostre as pessoas que eu possa não só ajudar, mas que também possa contribuir comigo na minha vida, na minha existência, né? Então, eu sempre peço isso para Deus, que Ele possa realmente estar conduzindo meus caminhos, que eu sozinho eu tenho certeza que eu não sou nada. Eu não sou nada, é Deus que mostra, Deus que faz, Deus que me ajuda, Ele é a minha fortaleza, né? Então, mesmo que eu seja falha, que eu seja, né, uma pessoa imperfeita, como todos nós somos, mas Deus, Ele me ama de uma forma que Ele sempre tem me apoiado e me ajudado muito. Então, eu fiquei depois em Maringá, eu fiquei 5 anos em Maringá, trabalhando lá. E meu filho foi fazer uma missão. Quando ele fez 18 anos, ele foi missionário. Ele foi 2 anos pregar o evangelho. Mas antes disso, ele foi para Curitiba, que o pai dele morava em Curitiba, para ele poder estudar. Porque eu vim para Naviraí, eu falei, bom, o estudo em Naviraí não é tão bom quanto Curitiba, né? Então ele foi para Curitiba para estudar e eu vim em 2012, eu mudei para assumir a fábrica aqui em Naviraí, onde a empresa estava crescendo bastante e eles me pediram para poder mudar para cá e poder assumir ajudar o crescimento aqui na fábrica. E o André foi para Curitiba, em seguida ele conheceu uma menina maravilhosa, que é minha nora hoje, que eu digo que eu não sou sogra, eu sou a segunda mãe dela, que a primeira mãe é a Maria José, que está aqui hoje conosco, deve estar assistindo, uma mulher maravilhosa também, tem 2 filhas maravilhosas e meu filho teve o privilégio de Deus colocar ela na vida dele, né? E eles ajudaram muito ele lá também a Maria foi a segunda mãe dele lá, né? Ajudou muito e o André foi para a missão e quando ele voltou, né? E eu pensando agora o André vai, né? Voltar a estudar e vai. Ele falou, mãe, não, eu quero casar com 21 anos, né, sem emprego, sem nada, e ele, mãe, eu quero casar, eu não quero. Aí, né, e eu falei, bom, eu acho que Deus colocou uma pessoa muito boa e vocês vão crescer junto e vão trabalhar junto e vamos, né, vamos apoiar, né, e nós apoiamos, as 2 famílias apoiaram, eles casaram, e eles são minha família, adoro. Minha nora, a Thaís, eh, foi. Eles casaram em junho, em dezembro ela passou em medicina na Federal, uma menina maravilhosa, muito estudiosa, e
Alguns de vocês até viram esses dias a formatura dela, que eu postei. Estava lá em Curitiba para a formatura dela. Um orgulho muito grande para todos nós, né? E eles estão vencendo com os dois juntos, trabalhando e a gente ajudando. E eu sempre falei para eles: olha, eu estou com vocês em tudo que vocês precisarem, eu sempre estou aqui, né? Eu sou por vocês. E a gente é uma família muito feliz, né? Somos muito abençoados, né? Sempre com tudo. E daí, quando eu vim para Naviraí em 2012, eu vim para cá sozinha, morar sozinha. E em seguida eu conheci uma pessoa e eu comecei a namorar essa pessoa. Eu fiquei aqui namorando por 9 anos e trabalhando. Namorei ele por 9 anos e trabalhando na indústria, sempre desenvolvendo meu trabalho, trabalhando com pessoas que eu adoro demais, são pessoas simples, maravilhosas, que são minhas amigas, né? As pessoas da fábrica, eu sempre digo, lá dentro nós somos uma equipe de trabalho, né? Às vezes eu tenho que ser dura, às vezes eu tenho que fazer algumas coisas, e nem todo mundo gosta, mas aqui fora nós somos amigas, nós somos, né, parceiras e tudo que a gente pode fazer a caminhada junto, de desenvolver e de uma ajudar a outra, a gente tem essa parceria. Graças a Deus eu tenho muita amizade, né, com pessoas simples, maravilhosas e que fazem parte do meu dia a dia. E quando a vida da gente é de ciclos, né? E quando eu estava namorando essa pessoa, eu fiquei muito focada somente nisso, sabe? Só trabalho, ele e a família dele, né? Porque a família dele se tornou minha família, né? Ele também é viúvo, com 2 filhos, mas já bastante, bastante é, já crescidos, né, rapazes e tudo, mas eu fiz parte da família deles, agradeço por esses anos, por eles terem me acolhido, mas infelizmente foi uma relação um pouco pesada para mim, por alguns motivos também, que também não vale a pena, mas chegou no ponto que nós terminamos, né, e daí eu me senti novamente aquela menina de lá de trás, sozinha novamente. Passei por um período assim que eu tive que me reestruturar emocionalmente, totalmente. Cheguei assim no ponto assim, eu estava no chão, né? Não profissionalmente, mas emocionalmente eu estava muito, muito abalada com muitas coisas, né? E eu pensei assim comigo, eu tenho que agora me descobrir quem sou eu, o que eu quero, né, para mim, né? Eu tenho que eu me encontrar, porque eu acho que muitas vezes, acho que até o Altamir também falou esses dias, o problema vai junto com você. Se você não resolver o problema, ele vai com você. Né? Não adianta você trocar de casa, você trocar de endereço, você trocar de tudo, que o problema vai com você. Né? Então, eu me senti assim, eu tenho que me encontrar, eu tenho que me achar, né? Saber o que me faz feliz, né? Porque não é outra pessoa que tem que me fazer feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que achar minha felicidade, né? E eu comecei esse processo doloroso, muito difícil, sabe? Eu tive que me afastar de muitas coisas que eu gostava, de muitas pessoas que faziam parte da minha vida, né? E eu tive que sair disso, né? E eu comecei uma caminhada assim, sabe, com pessoas que me acolheram muito, né? Pessoas a Vanessa, que faz parte da nossa equipe, eu não sei, ela também, não sei se ela conseguiu entrar, ela tem 3 filhos pequenos também, tem salão. A Vanessa me acolheu, sabe, uma menina que é a idade do meu filho, mas ela me acolheu, me ajudou, sempre foi muito minha amiga.
sabe? Então, essas pessoas que realmente a gente encontra a verdadeira amizade, a verdadeira, e a gente caminha junto. Então, eu falo assim, essas pessoas que é onde a gente vai, então, quando a gente encontra alguma coisa boa, a gente quer passar para as pessoas da mesma forma. Né? E foi isso que aconteceu, e eu comecei a minha caminhada novamente. Daí eu falei assim, o que me faz bem? Né? Eu estou num período muito difícil na indústria, nós tivemos muitos problemas desde que eu vim para cá, porque a economia do país foi muito difícil, nós perdemos muito cliente, nós fabricavam aqui só para as construtoras, Odebrecht e tudo, quando aconteceu tudo aquilo lá, nós perdemos o rumo, né? Nós fizemos um investimento muito grande aqui na indústria, foi feito para atender isso, e de repente nós não tivemos mais, né? Não tinha mais nada, e tivemos que começar do zero de novo. Estamos passando de 250 funcionários que a gente tinha antes, a gente está com 50 e com muita dificuldade. E daí as pessoas falam, né, que nem o Walter fala, Paulo tem cara de rica. Eu não sou rica, né? Eu não sou rica, eu trabalho muito, gosto muito de trabalhar, né? Faz parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, o trabalho. E eu sou grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de aprender a trabalhar, sabe? De se precisar recomeçar do zero, começar tudo de novo, começar, né? E outra coisa, de poder ajudar as pessoas também, através da minha experiência hoje, eu posso ajudar as outras pessoas a também desenvolverem talento, pegar na mão e ajudar as pessoas a desenvolverem também. E é isso que eu amo fazer. E daí a parte de ter encontrado a marca da paz, eu vou contar, acho que está acabando já quase meu tempo, eu vou finalizar um pouco da minha história e falar um pouco da marca da paz, o porquê a Paula na marca da paz, né? Que muitas pessoas falam, nossa, Paula, mas por que você, né, entrou, né? Às vezes não entende, vender perfume, vender óleo, gente, é um trabalho maravilhoso, você trabalhar com as pessoas, você oferecer o que as pessoas querem, né? Você poder ser, de repente, uma luz para a pessoa que está sem o emprego e, de repente, você pode dar uma mão, você pode ajudar, você pode fazer com essa pessoa ter uma renda extra. É uma oportunidade de fazer, talvez, o trabalho que eu fazia lá na igreja, que eu participava, é o trabalho que eu posso fazer aqui e ganhando dinheiro, porque eu também preciso de ganhar. Né? Então, eu preciso também, né, do trabalho, né? Eu preciso de desenvolver. E a marca da paz entrou assim, eu pensando assim, no quê? Na minha parte de eu poder estar desenvolvendo um trabalho, talvez em qualquer outro lugar, né? Eu poder ficar mais perto do meu filho, que hoje eu moro 800 quilômetros longe, né? Eu poder ficar mais perto da minha mãe, que tem 90 anos, e minhas irmãs, que todas moram em Maringá, né? Então, talvez eu desenvolvendo isso, esse trabalho, eu possa chegar a poder, né, ter essa liberdade geográfica, né, juntamente com a liberdade financeira. Eu já sou aposentada, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me aposentei cedo também, né, pelos anos de trabalho, mas mesmo assim eu não posso parar de trabalhar, eu tenho que continuar a trabalhar, e também não faz parte da minha vida parar de trabalhar. Né? Eu amo fazer isso e eu estou amando poder conversar com as pessoas, eu a, apresentando as coisas, conhecendo pessoas novas, né? E daí eu entrei na marca da paz porque é uma outra fase da minha vida, assim, porque quando antigamente eu não tinha redes sociais, né? Quando eu fiquei aqui por todo esse tempo, eu namorava e eu não tinha redes sociais, eu não tinha Face, eu não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada.
né? E quando eu entrei, foi uma surpresa tão grande que eu fui atrás das as pessoas, eu falei, eu vou entrar para reencontrar as pessoas de Maringá, de Londrina e tudo, né? E foi uma explosão, assim, as minhas redes sociais, assim, sabe, de pessoas, nossa, que bom você e fazendo amizade novas e, sabe? E nessa o Carlos me encontrou, fiz amizade com ele e sempre assim batendo um papo de um bom dia, de coisas assim. E daí ele começou a me falar da marca da paz, mas eu nem me interessei muito, fui assim, ah, tá bom, né? Não, uma hora a gente vê e tal. Até que um dia surgiu o desafio do chá, né? Do, 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 da, do chá detox, e daí o Carlos me ofereceu, né? E eu falei assim, eu tava aquela semana falando, eu preciso de algum chá, alguma coisa para me desinchar, porque eu tô me sentindo inchada. Eu faço academia todo dia, muitas vezes eu não assistia os treinamentos, porque eu faço academia das 5 às 6 da manhã. É o horário que eu achei para fazer academia. Então, eu ia na academia, eu caminho bastante, eu tenho uma turma de amigas que caminha comigo e a gente faz tudo isso. Só que eu estava sentindo inchada. Eu estava procurando um chá e o Carlos me ofereceu bem naquela semana. Olha como é coisa de Deus, né? E ele me ofereceu e eu entrei no grupo e gostei muito do pessoal, todo mundo incentivando e ajudando a emagrecer. E daí as pessoas começaram, nossa, Paula, você está mais magra, é isso, aquilo. Eu falei, é o chá, né? É o chá e naquilo, Carlos, eu peguei o Carlos, eu nem assisti reunião, eu não sabia o que era a marca da paz, eu estava em Maringá, eu falei, Carlos, eu preciso de mais chá, que tem umas pessoas que estão querendo chá, né? Então eu quero presentear essas pessoas com chá. Aí ele falou assim, não, passa aqui em Caraíma que eu tenho chá aqui. E eu marquei um encontro com ele no posto de gasolina para ele me entregar o chá, e que é caminho de Naviraí. E daí ele falou, não, espera um pouquinho que eu vou falar com você. Aí ele começou a me falar, eu falei, olha, Carlos, eu não tenho muito tempo, mas pode cadastrar, tudo bem, pode. Eu já passei o Pix para ele, falei, não, eu vou cadastrar, eu vou conhecer a marca da paz, eu gostei do pessoal do desafio, e eu estou falando do chá já para as pessoas, e as pessoas estão gostando. E eu cadastrei e já comecei a falar pro pessoal e já cheguei lá com o chá que eu comprei do Carlos, cheguei lá, já dei para algumas pessoas ali e as pessoas já começaram a falar, Paulo, você tá, o que é esse chá? Eu falei, eu tô vendendo. E já fiz o pedido do chá e naquele mês eu vendi 50 chá, só chá. E assim começou, né? E assim começou, e eu comecei a falar para as pessoas e comecei a fazer. Então, eu sou grata. Daí conheci a Lu, né? Que através do Carlos, daí a Lu, o Carlos me colocou na equipe da Lu. A Lu também estava iniciando. E a gente fez uma amizade, mesmo a gente sendo da mesma cidade, a gente não se conhecia, nunca se tinha, a gente não tinha nunca se conversado, né? Acho que nem sabia da existência uma da outra. E por eu trabalhar muito, ficar muito presa, eu não tenho muito contato com pessoas que não era do meu círculo ali de trabalho. E daí eu e a Lu também fizemos uma amizade muito legal, a gente se dá muito bem, uma ajuda a outra, uma é parceira com a outra. Aí eu falo para a Lu, eu acho que eu vou ter que almoçar todo dia na sua casa, que todo dia tem que trocar um produto, né? A Lu empresta isso, a Lu, você tem isso, eu vou lá, vamos trocar, e a gente faz uma parceria e uma ajuda a outra, e daí começou a gente apresenta, eu também comecei a apresentar para outras pessoas, para as outras amigas, e estamos começando, né? Estamos gatinhando, na verdade, aprendendo tudo, fazendo tudo. Fui para Curitiba, cadastrei a Maria José, maravilhosa, está aí assistindo todo o treinamento, querendo aprender. E a gente se fala direto e ela já cadastrou também o Everton lá, e eu tenho certeza que isso só vai crescer e aumentar, e eu peço para Deus que realmente possa iluminar, que a gente possa continuar esse trabalho, que a gente possa ser
unidas para fortalecer, para crescer e para desenvolver, que Deus possa colocar as pessoas na nossa vida, que a gente possa ser uma luz para quem está precisando, né, de um caminho, e é isso. Eu acho que isso faz parte da minha vida, e eu acho que está falando lá do resort, com certeza nós vamos nos conhecer pessoas novas, vamos nos fortalecer, aprender muita coisa no resort, e estou confiante, sabe, que Deus tem preparado, que tá muito difícil. Não está fácil. Não vou falar que é fácil, mas não é fácil para ninguém, não é fácil em tudo que a gente vai fazer. Não é fácil eu trabalhar numa indústria o dia inteiro, que eu entro 7 horas da manhã e saio 5h30 da tarde, às vezes não tenho tempo para nada, né? Não tenho tempo para visitar, não tenho tempo, mas eu tiro meu tempo na hora do almoço, à noite, final de semana, e assim, sabe? E eu tô adorando, porque aí eu tô conhecendo pessoas novas, eu tô saindo da minha rotina. Então, fácil não é lugar nenhum, nada é, né? O que a gente precisa é lutar, perseverar, né? E colocar na mão de Deus. Deus vai, né, direcionar, Deus, e não desistir, né? Porque tudo que a gente desiste, a gente não sabe se vai dar certo ou dar errado se você desistir no meio do caminho. Né? Então você tem que ir em frente, mesmo com as dificuldades, né? Um ajudando o outro e a gente chegar, né? Aonde a gente quer, né? Cada um com a sua finalidade, cada um com o seu propósito, mas eu tenho certeza que esse é o caminho, sabe? O caminho de conhecer novas pessoas, de estar unidos, sabe? De levar luz, esperança e colocar na mão de Deus, que realmente Ele vai abençoar cada um de nós. Então, esse é um pouco da minha história. Espero que eu possa ter transmitido alguma coisa para vocês do que é a minha vida, qual que é a minha missão aqui na Terra, que eu acho que a minha missão realmente é essa, né? De estar com pessoas, de poder, de certa forma, ser abençoada pelas pessoas e tentar também, com a minha vida, abençoar outras pessoas. Então, essa é um pouco da minha história, espero poder ter ajudado vocês, e que eu estou à disposição, porque vocês precisarem de mim, que eu estiver ao meu alcance, com certeza eu vou fazer de tudo para poder estar somando com cada um de vocês. Eita, Jesus, que história, que história. Essa é o quanto que você me ajudou hoje, Paula. O Altamir está falando que você me ajudou. Olha a chave do dia. Olha a chave. Só ajuda quem tem necessidade, quem passou por necessidade. Só ajuda quem tem necessidade, ou quem precisa de algo, quem passou por necessidade. Isso é empatia na carne. Na carne. A pessoa, a mulher guerreira, que ela pegou e cresceu numa infância de solidão, hoje é uma pessoa que atrai as pessoas perto por amor, que quer estar perto das pessoas. Olha as chaves. Paula Carvalho, me fala uma coisa que eu fiquei aqui. O nome da sua mãe, Paula? Minha mãe chama Irene. Dona Irene, viu? Eu tenho que pegar o nome da Dona Irene. Pena que a Dona Irene, pena não, tá com 90 anos, né? Ela 90 anos, fez 90 anos agora, e mais lúcida, maravilhosa. Se deixar, ela comanda a vida de todas as filhas, sabe? Um pouquinho mais. Maravilhosa, minha mãe. existe algumas histórias que eu fico com vontade de conhecer as pessoas. Alguns já passaram aqui, eu já falei a mesma coisa para ti. Eu fiquei com vontade de conhecer a sua mãe, tá? Minha mãe é tão maravilhosa que depois de muitos anos, meu pai adoeceu e nós trouxemos meu pai para morrer junto com a gente, mesmo ele tendo abandonado. E minha mãe aceitou, sabe? Não como marido e mulher, mas minha mãe aceitou a, a, Vamos.
a que a gente pudesse cuidar dele e poder ele terminar a vida dele conosco no final, sabe? Que eu acho que é um amor assim incondicional que ela teve por nós também, de dar essa oportunidade mesmo por tudo que aconteceu, dele poder retornar e ele morreu no dia de Natal e eu estava grávida do André de 2 meses. Oh, isso é amor, amor, amor. Ela esqueceu as dores do passado. O Isso, perdão, sabe? Perdão é uma coisa que liberta a gente. por isso que ela está vivendo lúcida, feliz da vida com 90 anos. Ela não trouxe com ela de base o rancor, o ódio. Ela trouxe o perdão e amor. E a gente vive, de fato, o que plantamos. A Paula Carvalho, a, a irmã caçula de cinco irmãos, filha da dona Irene e mãe do amor da vida dela, do André. Você teve uns 3 pontos aqui que foi ápice. O semblante seu, ele assim, ele transcende amor. Ele que são a hora que você falou da sua mãe, a hora que você falou de Deus, você começou a falar aqui de Deus também, e você não parou. E a hora que você falou do André. Pegou o seu semblante quando você lembra da sua mãe, quando você fala de Deus, quando você fala do seu filho, ele se transforma. Abre um sorriso, é isso mesmo, é esse sorriso que você está agora, porque eu tenho certeza que você está pensando agora nisso, mãe, Deus e o seu filho, que é as coisas mais importantes para a sua vida. Ele transcende, ele repassa o Altamira aqui na Bahia, ele sentiu isso, entendeu? De você. O nosso pessoal que está aqui assistindo, gente, é você olhar agora para a Paula. É esse semblante da importância dela. Você falou a palavra mãe 5, 10, 15, 20, 25, 31 vezes. Você falou a palavra Deus 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 26 vezes. A palavra filho 5, 10, 15, 22 vezes. Aí teve, e você falou também uma coisa muito que eu achei aqui para fechar um pouco do seu perfil, você falou muito também a palavra trabalho. Acho que falou muito a palavra trabalho, você falou 5, 10, 15, 15, 17, 18 vezes. Porque eu quis pegar essa palavra de trabalho. Você começou a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos e não parou, porque você entendeu que o trabalho é uma vida, é vida trabalho, é vida trabalho. Inclusive que você falou aqui no final, eu me aposentei, mas eu tenho que continuar trabalhando. Você não falou que trabalha por necessidade mesmo, a gente entendendo que as coisas no nosso país é difícil, mas você trabalha com um propósito. Quem é a Paula? A Paula, ela passou aqui conosco em 40 minutos, que é filha da dona Irene e do André, que são os amores da vida dela, que ela entendeu que a base de tudo, o que ela passou por tudo na vida, foi Deus na vida dela, foi Deus na vida dela, e que todos os seus princípios, o seu caráter, isso foi criado uma jornada de luta, dificuldade, através do trabalho. Ela foi, ela foi fomentada no trabalho. É a menina simples, humilde e carente que comia pipoca ou cachorro-quente para poder estudar. Que saía da faculdade tarde ou do ensino técnico tarde e no outro dia tinha que acordar cedo. E muitas vezes com o dinheiro certinho da passagem e o dinheiro certinho, com fome, comer um saquinho de pipoca. É essa a Paula. É a menina que com 8 anos foi uma babá. Imagina uma criança sendo uma babá de outra criança. Responsabilidade. Altamir, mas assumiu responsabilidade cedo? Não, a necessidade lhe obrigou a assumir responsabilidade. Aqui foi necessidade. Ela falou, nós ajuntávamos no mês, no final do mês, o dinheiro, ajuntava os ganhos para comer. Com 8 anos. Com 12 anos teve a carteira assinada.
Na época podia mesmo com 12, depois passar para 14, eu acho que agora é um pouco mais. 14 anos, aí entrou numa ótica e começou a estudar. A Paula, em nenhum momento, se queixou da vida. Nas duas separações dela, ela falou a seguinte frase: não convém eu falar o porquê. Não convém. Eu decidi ser feliz. Não convém. Foi experiência de vida. Ela falou só as coisas boas. Isso é visão de vida, de ser grato com as coisas, indiferente do que está acontecendo no momento. Isso é visão de vida. Isso é um estilo de vida. E eu fui atrás. A Paula está passando numa fase de ressignificação com 2 S. Ressignificação. O Altamir, para falar essa palavra, ele precisa falar com pausa. Ressignificação. É a atribuição de um novo sentido. A ação de dar um significado a alguma coisa. Ressignificação de experiência. Dar um sentido para a vida. Ela no segundo momento de solidão, de novo, ela precisou de se encontrar. As pessoas estão pegadas e perdidas no mundo porque não se encontraram no seu mundo interno. As pessoas estão pegadas e perdidas no mundo porque não se encontraram. E você nunca vai se encontrar no externo se você não se encontrar no seu interno. E o seu interno é você ser felizes com as suas dores, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com as suas felicidades, mas ser feliz. Isso é ressignificação e todo mundo precisa passar por isso, tá? Precisa passar por isso. Precisa ser feliz com as perfeições de Deus serem perfeitas. Ela falou a Maria José, ela começou a falar da Maria José, da nora dela, da família, e isso está jorrando amor. Ela falou da Vanessa também, que está conosco, falou do filho, falou da nora, falou a vitória dos filhos, que ela considera como filho os dois. A vitória da nora era uma vitória dela. Isso é a gente curtir a vitória do próximo. A vitória deles é a minha. Ela usa o nós e muito pouco eu. Eu estava atento. Ela fala muito nós. Espírito do grupo, de coletivo. E quem tem esse espírito do nós, por mais que foi criado uma vida de solidão, uma vida de um pai ausente, uma vida que tinha que acordar cedo por um ambiente de agressão, olha o ponto que ela passou na infância dela, tinha que sair cedo, cara. E hoje é uma pessoa que usa o nós. Ela não se colocou no papel de vítima. Por mais que a vida inteira ele pegou e entregou o papel de vitimismo. A vida entregou isso para ela. Mas ela decidiu ser feliz. Ela decidiu não se apegar nisso. História da vida. Só ajuda quem tem necessidade, quem passou por necessidade. A dor é intransferível, única e exclusiva do processo. Eu não posso ajudar para curar a sua dor, mas eu posso estar perto para andar junto contigo, para você se tratar da sua dor. E essa é a real empatia. Eu não posso estar curando as feridas da Paula, porque é a Paula se curando as suas feridas, ressignificação que ela vai crescer. Mas eu posso ser norte, ser parceiro, ser amigo. Isso é ser empatia. Empatia, a empatia muitas vezes você não tem que entender a dor do próximo. Você precisa estar perto do próximo. Só isso.
porque a vida dela, ela falou de uma forma gostosa a história dela. E eu estava aqui, junto com ela, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Mas ela trouxe aqui uma grande lição, pois a história da Paula se confunde com a história de trabalho, honestidade, valente, muito guerreira, pessoa que fez de tudo e nunca virou as costas para o filho. A história da Paula se confunde com a história da Irene, da dona Irene. Se confunde. Ela contando as qualidades da mãe dela, eu percebi as mesmas qualidades dela. Foi o exemplo dela de vida, a mãe dela. Foi a inspiração dela. Foi a mãe, a dona Irene. E que mulher guerreira, hein? Sem estudo, tá? Começou a vender tudo pela necessidade. Daqui a pouco eu vou falar para você por que eu estou falando isso tanto, de necessidade. A dona Irene, sem estudo nenhum, com 5 filhos pequenos, acabou de sair de um casamento de violência, agressão, de todos os tipos. Ela foi vender. Necessidade. Quando eu falo, gente, necessidade, eu não estou falando aquele dinheiro que você não tem para você ir passear no shopping, não. Eu estou falando é fome mesmo, é comida, tá? Comida. É não deixar 5 crianças passar dificuldade. E a dificuldade aqui não é porque a Paula não tinha uma roupa bonita. A dificuldade aqui deles era se manter com o básico, que era o arroz e o feijão. E a dona Irene, ela não deixou faltar. Ela não deixou faltar. Necessidade. Qual é a sua necessidade de hoje? É a necessidade que move as pessoas. É a necessidade que fez a dona Irene sair do extremo de uma situação de um casamento, enxugar as lágrimas, erguer a cabeça e fazer as coisas acontecer. Necessidade. O grande mal é que as pessoas estão usando a necessidade para se colocar de vítima. E a dona Irene, com a necessidade, ela ergueu a cabeça e foi fazer as coisas acontecer com o que ela tinha na mão. E a única coisa que ela tinha na mão aqui era força de vontade. Ela não tinha nem estudo. Depois, ela fez. Necessidade é o que te tira da zona de conforto. Necessidade é o que faz você romper. Necessidade é o que faz você ser gigante. Necessidade é anti-sonhos. A dona Irene fez o que fez tudo porque o anti-sonho dela, que é aquilo que ela não quer para a vida dela, ou que ela não quer voltar, era de ver os filhos passar fome. E com certeza ela batia no peito e falava: eu não aceito isso. Se eu tiver que sair tarde, tiver que sair cedo, tiver que bater em porta, eu bato. Mas eles não passam fome. Anti-sonhos. Tem muitas pessoas que na necessidade se colocam de vítima. E uma senhora sem estudo nenhum, simples, humilde, ela trouxe a prova aqui que se você quer, tá? E se você quer, se você tem Deus acima de tudo, e se você ama o próximo, as pessoas que estão em volta de você, você faz acontecer. Está aqui uma filha que foi criada, estudada, que estudou, criou no meio da necessidade, que hoje jorra amor, que é a Paula. E não tem coisa mais gostosa do mundo é quando você vê um filho falar do pai ou falar da mãe, as qualidades. E a Paula fala que muda o semblante dela quando ela fala da mãe dela. Muda. E com certeza, eu não conheço, mas eu tenho a certeza, como 2 e 2 é 4, que o André deve falar da Paula também da mesma forma, com a boca cheia. Quando você vê a luta da mãe, admira, da mesma forma que a Paula fala da mãe dela, eu tenho certeza que o André deve falar da Paula como mãe, como amiga,
como parceira, porque eu vejo, às vezes, algumas fotos dela, eu vejo esse elo dos dois, o amor dos dois. E foi num ambiente de necessidade, sem amor, de solidão. Solidão. Por quê? Que só ajuda quem tem necessidade, quem passou por necessidade. E muitas vezes a necessidade aqui, ela pode ser a ausência de amor, de carinho, de afeto, de parceria. Mas o momento, o cenário não te define. O que te define é onde Deus ele colocou no seu coração, aonde você vai estar. É propósito. Propósito. E a Paula entrou na marca da paz por propósito. Por propósito. Por propósito em ajudar as pessoas. Porque ela já fazia esse trabalho na igreja. A Paula, ela, em questão de um mês aí, ela bateu prata na nossa empresa. Sem nunca ter feito o nosso negócio. Por que, Altamir? Ela entendeu o real propósito nosso. O nosso propósito é levar a oportunidade, é ser luz para as pessoas. O resto é consequência. Enquanto a pessoa, quanto mais foca no dinheiro, mais o dinheiro se afasta, tá, gente? Quanto mais foca no dinheiro, mais o dinheiro se afasta. Quando a pessoa mais foca no propósito, mais o dinheiro atrai, o financeiro atrai, porque o dinheiro fica na mão de quem tem propósito, porque o dinheiro ele bem usado com quem tem propósito pode, deve e vira bênção. O dinheiro mal usado da forma errada de quem não tem propósito se torna uma maldição. E Deus sabe disso. Por isso que Deus mesmo afasta a riqueza do financeiro de muitos, porque ele sabe que na mão de muitos vai ser maldição. Vai pisar no próximo, vai fazer mal para o próximo. E tem alguns que ele jorra porque ele sabe que aquele alguns vai servir de instrumento de bênção, de propósito para ajudar o próximo. É essa a visão. Então, foque no propósito. Foca no que Deus colocou no seu coração. As pessoas vão sim falar que nós vendemos uns perfuminhos, vendemos uns creminhos, porque eles não entendem o nosso propósito. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês baixinho, tá? Nós somos homens e mulheres de Deus disfarçados de empresários na Marca da Paz, ou disfarçados de empreendedores. Se você pegar essa visão, filho, ninguém te segura. A única diferença do Altamir hoje para a Paula, que está em destaque hoje no café, ou para todos vocês, é que eu estou 7 anos só na frente de vocês. 7 anos. É só o tempo. Fica na fila, paga o preço que for, que na graça de Deus vocês vão ser muito maior do que o Altamir. Vocês vão ser muito maior do que o nosso negócio. E o nosso negócio é para abençoar vidas, que eu sei o quanto que eu impacto hoje vidas. E olha que eu não sou filho da dona Irene, mas eu sou filho do Chico. Eu sou filho do Chico, que é um homem simples lá da roça também, que malemar tinha a 4ª série. E olha onde Deus me colocou. Propósito. Eu tenho esse negócio de se preocupar com o próximo, a necessidade, principalmente de crença, de dor, de dificuldade, das pessoas apontar que você nunca vai ser, porque eu tenho muita dificuldade, eu tive muita dificuldade na minha vida, principalmente por diversos fatores, dificuldade de fala, de família pobre. Eu vim pegar e comer um lanche com 18 anos de idade, e eu comecei a trabalhar com 13, porque o nosso dinheiro era que nem a Paula, era todo para manter a casa, era para colocar em casa também comida. E Altamir, o que você tira dessa lição? Você começa a olhar a vida com mais empatia. Mais pessoas e menos dinheiro. Mais o ser humano e o propósito. Foi isso que a Paula hoje teve aqui. Paula, eu preciso falar uma coisa para você, que eu fui igualzinho você.
Eu reprovei nos fundamentos da matemática na faculdade de engenharia no primeiro semestre. Foi a única matéria que eu reprovei na faculdade. E tem depois os cálculos 1, 2 e 3, tá? Que é o pior da engenharia. Eu reprovei os fundamentos da matemática. E aquilo me dói até hoje. E foi a melhor coisa da minha vida. No outro semestre, eu estava pagando aula particular, fundamento da matemática, e eu estava numa sala com as crianças de quarta e quinta série. O fundamento da matemática, gente, é operações básicas, frações, essas coisas básicas que eu vim de escola pública. E eu reprovei em fundamento da matemática. Eu fui o único da sala que reprovei em fundamento da matemática. Equações, na minha cabeça só tinha um. Eu fiquei sabendo na faculdade que tinha um, 2 e 3. O dia que eu perguntei para um professor numa sala de 80 pessoas como é que eu fazia para chegar naquela forma, ele falou em alto bom som na sala: isso é matéria de quarta série, você está fazendo engenharia. É. Eu fui um dos melhores alunos da sala de 80 que formou 25. Eu não fiquei mais nenhuma matéria. Eu fiquei especialista em cálculo. Mas eu reprovei. É o trabalho de Deus. Eu precisava de passar aquele processo de crescimento. Mas você falou da matemática, eu falei, meu Deus, eu fiz engenharia e eu não sabia nem equação de segundo e terceiro grau. Eu nem sabia que isso existia. Mas eu queria ser engenheiro. É força da vontade. Paula, muito obrigado de coração pela sua história. Entendeu? A gente vamos se conhecer lá no resort, você com a sua equipe, com o seu pessoal aí que estão fazendo um trabalho lindo. Só continua, meu amigo. A Marca da Paz é sem propósito. Ela nos paga por isso, muito bem, porque é um trabalho. Lembra, quando faz de propósito, você atrai o financeiro automaticamente, mas não faça só pelo financeiro. Todo mundo que faz pelo financeiro trava no nosso negócio. Quem faz de coração, aceitando o processo, vivendo o processo, explode no nosso negócio. Eu sou um dos poucos líderes que não fico falando em riqueza de multinível. Eu nem faço questão de falar disso. De dinheiro, de ganhar. Eu gosto de falar de missão. Missão. Eu nem faço questão. Se vocês verem o status meu, é zero status de riqueza, de dinheiro, de calça, essas coisas. Eu nem faço questão disso. Honestamente, eu não tenho saco. Eu posso falar de propósito e eu posso falar de trabalho também, que eu sei que a vida é resultado, reflexo de trabalho e de plantação. E se eu aprendi essa chave, que é trabalho e plantação da forma que a Paula ela aprendeu, a gente vai trabalhar muito, né, Paula? Vamos trabalhar muito, vamos mudar a vida das pessoas. Se muda a vida das pessoas, que a sua vida é mudada em dobro. Pensam nisso. É mudada em dobro. Mude a vida do próximo. Muda, que a sua vida é mudada em dobro. Viva mais o extrato e menos o status, tá, gente? Eu sou um cara de extrato, sou um cara estratégico, eu não faço questão de... Às vezes o pessoal também vai fazer 2 meses que você não posta nada. É verdade, eu preciso postar alguma coisa, mas não faço questão. Não faço questão. A felicidade está naquilo que você vive e não naquilo que você tem a obrigação de estar mostrando para os outros. A felicidade está nas pequenas coisas. Não faz sentido você mostrar para as pessoas o que você não vive. É uma falsa felicidade. Então, eu não ligo para status, não ligo para riqueza, sei a importância disso, mas não faço questão de ficar mostrando isso. Honestamente, eu acho isso uma palhaçada, mas tudo bem. Cada um vive o que tem, o que acha, com o seu livre arbítrio. Eu já não, eu já gosto de trabalho mesmo, de pau na máquina, viu, Paula? E se o Altamir gosta, ele gosta. Ele não gosta, ele também não gosta, não. Eu não fico em cima do burro, não, viu? Comigo é 880. Dá. Eu aprendi a falar sim, não. E é desse jeito que as coisas dão certo. Paula, feliz demais de conhecer. Estava ansioso pela sua história, tá bom? Da mesma forma que eu estou ansioso com os demais que irão vir aqui. Mas vai trazer muita gente boa. Café com superação, gente. É isso. É história de vida. Só ajuda quem tem necessidade,
quem passou por necessidade. É a frase hoje do dia da Rede Águias, tá ok? Paula, eu vou te dar uns 2 minutinhos para você pegar e se despedir, falar o que você quiser, e na sequência eu volto aqui com os 2 recados da Rede Águias de uma estratégia do final de semana que vai ser implantada hoje. Vai lá, Paula, é contigo, minha líder. Obrigada, Altamir, obrigada pelas suas palavras, sempre de incentivo, de apoio, de sempre colocar a gente no rumo certo, né? De dar direção. Sou muito grata por. Eu assisto os seus treinamentos, fico sempre muito encantada, me ajuda muito e falo para as meninas, falo para elas, assistam que é de engrandecer a vida, não é só para saber da marca da paz, não é só produto, é história de vida, é progresso, é motivação para a gente continuar. Então, sou muito grata por você dar esses treinamentos para a gente, e são palavras sempre que a gente leva com a gente e engrandece muito o nosso dia. Só quero agradecer também a Evelyn pela oportunidade, de estar aqui hoje, podendo contar minha história, pela ajuda sempre, que ela está sempre à disposição de todos nós, sempre muito animada, muito linda, né? A gente fica encantada com a beleza dela, com a alegria. É, o Alisson, né, que tem sido sempre parceiro, amigo, sem a gente se conhecer, parece que eu já sinto ele como meu filho, né? Tem a idade para ser meu filho, né? Então, o Carlos que me mostrou a marca da paz, né, me atura, que eu fico, Carlos, como que é isso, Carlos, né? A Lu, parceira também, sempre junto. Então, e todas as pessoas que acreditaram, que entraram comigo, sabe, que nós estamos aprendendo juntas, né? Na minha equipe, né? Eu sou nova, elas também, então a gente está aprendendo junto. Eu sempre falo, vamos que nós vamos crescer junto e isso. Então, eu sou grato a todos vocês, as outras pessoas que eu não conheço, às vezes nem tenho oportunidade nem virtualmente de conversar. A Cássia, esses dias a gente conversou também, uma história maravilhosa. Sou muito grata por conhecer vocês todos e, e espero poder contribuir também com vocês no que precisar um dia, poder ajudar, né? Quando eu aprender mais, poder ajudar a vocês também no trabalho. E é só gratidão, né? Gratidão por tudo, gratidão por Deus, né, direcionar nossas vidas e eu sempre falo para as meninas a marca da paz, eu sinto isso, né, que é uma empresa de Deus, né, pela história, né, dos fundadores, a gente vê que é uma coisa sólida, né, que é uma coisa que a gente pode confiar, né, e é isso, sabe, de poder estar aqui é uma gratidão enorme, sabe? De poder reviver os momentos, né? De ver lá a minha história, né? Eu sempre falo, eu não sou fácil, né? Pensa uma pessoa que nasceu na véspera do Dia das Bruxas, que eu nasci dia 30 de outubro, e ainda no ano de 64, que é o ano da Revolução. Né? Então a pessoa já não é fácil, né? Mas eu sou muito grata por tudo e por vocês estarem aqui para ouvir, gratidão eterna. Bênção de Deus, Paulo. Isso aqui, gente, é o café com superação do jeito Rede Águias MKP de ser. A gente somos movidos por história das pessoas, tá ok? 1, 2, 3, encerrando.